Glória a Deus. Convido você a abrir comigo as Escrituras no Evangelho segundo João, capítulo de número 10. Hoje, então, dando sequência a uma série de mensagens a respeito dos encontros de Jesus no Evangelho de João. E hoje nós temos como temática Jesus, o bom pastor, tendo como título dessa noite, desse sermão, obedecer e depender, isso é amar. Obedecer e depender, isso é amar. Convido você então a ler comigo João, capítulo 10, verso de número 1 a 18. Leremos uma porção um pouco mais extensa nessa noite. Verso 1 diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem entrar no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. E ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro, não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Amém. Irmãos, hoje então nós vamos caminhar não num encontro com uma personagem das Escrituras, mas um encontro entre nós e Deus. Hoje o encontro marcado é entre você e o seu Senhor. Entre você e o seu Criador. Entre você e aquele que ama a sua história e a sua vida. Por isso hoje talvez seja um culto no qual você precisará refletir a respeito de quem Deus é. E não somente de quem Deus é no campo do conteúdo, mas no campo do relacionamento. Ele é o bom pastor e nós somos suas ovelhas. Talvez nós, por muito tempo, entendemos o que é um bom pastor, mas talvez não entendemos o que é ser uma boa ovelha. É interessante entender que o capítulo 10 de João, ele é munido de muito conteúdo, e esse conteúdo, nós podemos dissecar ele se entendermos o capítulo anterior e o capítulo que vem subsequente. O capítulo de número 9, se você quiser ler, eu vou ler do capítulo 9, versículo 39 a 41. No qual Jesus vai declarar a respeito dos cegos espirituais.
uma cegueira espiritual. Capítulo de número 9, Jesus cura cegos. E após curar cegos, Jesus vai terminar esse capítulo desenvolvendo algo sobre aqueles que são cegos ou que têm cegueira espiritual. Capítulo 9, verso 39 diz assim: Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Capítulo de número 9, Jesus cura cegos. Jesus fala sobre uma cegueira espiritual. Um certo tipo de cegueira que não é uma cegueira que você, talvez, uma cegueira congênita que você nasce com, não. O que Jesus diz no capítulo 9 é que existe um certo tipo de cegueira que a pessoa deseja continuar cega. Existe a possibilidade da cura. Existe a possibilidade de enxergar a verdade. Existe a possibilidade de entender como todas as coisas funcionam à luz das Escrituras, à luz do próprio Cristo. Mas a pessoa ainda deseja estar na escuridão e na ignorância. Jesus, então, no capítulo de número 10, começa a falar a respeito dele ser o bom pastor. No capítulo 10, vemos Jesus utilizar eu sou por 2 vezes, talvez 3 vezes. Ele utiliza eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus utiliza por 2 vezes na passagem que lemos. No capítulo 10, Jesus deixa claro que ele é Deus. Que ele é o pastor dos pastores. Que ele é aquele que ama o seu rebanho. No capítulo de número 11, ele inicia com o grande milagre de trazer à vida Lázaro que estava morto. O que entendemos, portanto, e talvez é interessante entender o contexto, é que parece que nesses 3 capítulos Jesus está sendo demonstrado realmente como alguém que nos ama, como alguém que se importa, como alguém que, se necessário, traz à vida novamente aquele que está morto, mas Jesus está buscando o seu rebanho. E o seu rebanho é composto por aqueles que não desejam continuar cegos. A pergunta, portanto, inicial do sermão dessa noite é: você deseja viver na luz ou deseja continuar vivendo na escuridão e na cegueira espiritual? Será que nós, realmente, ao analisarmos a nossa história, nossa vida, nós estamos buscando ou estamos enxergando através da luz do Evangelho? Ou será que nós estamos querendo ainda viver na ignorância? Achando que de alguma forma teremos no futuro algum momento para organizar a vida. Achando que talvez não precisamos levar tão sério assim a existência ou a vida eterna que Ele próprio nos deu. Jesus, ele vai, de alguma forma, atacar esses que dizem estar sãos, mas que permanecem na escuridão. Enquanto eu lia e me preparava para essa mensagem, comecei a refletir sobre: Senhor, será que muitas das vezes os meus pecados e falhas não são reflexos, um desejo ainda do meu coração de desejar estar na escuridão? Será que talvez o seu desejo de não entender as Escrituras, de não orar, de não buscar o Senhor, seja na verdade um reflexo do seu desejo desenfreado de viver os seus próprios prazeres? Talvez, se você não ama as Escrituras e não ama estar com o Senhor, é porque você é como esses fariseus, que dizem ser sãos, mas que continuam nas trevas. Jesus, portanto, no versículo 1 a 18 do capítulo 10,
ele vai desenvolver a ideia do que é ser pastor, ou o bom pastor. E hoje, por uma divisão pedagógica, nós vamos dividir a porção que lemos em 2 momentos. Do versículo 1 a 10, nós iremos entender a lógica de Jesus ser retratado como a porta das ovelhas. E do 11 a 18, a segunda porção, nós iremos entender o retrato de Jesus como o bom pastor. Lembrando que o enredo de João, do Evangelho de João, é deixar claro para os ouvintes, para os leitores, de que Jesus é Deus. Que Jesus não era um profeta, de que Jesus não era um mero amigo, de que Jesus não era um mero serviçal de Deus, mas ele é Deus. Esse é o enredo, esse é o pano de fundo desse evangelho tão profundo e poderoso, onde tem tantos encontros com o Senhor. E no versículo de número 1, do capítulo 10, Jesus começa dizendo: eu lhes digo a verdade, eu lhes asseguro. Aqui já temos uma expressão que abre para a metáfora sobre a atividade de criação de ovelhas do século I. Presta atenção numa coisa, Jesus vai utilizar muito do contexto no qual ele vivia para transmitir a mensagem. E é por isso que às vezes nós lemos Jesus ele utilizando da agricultura, da construção, e nesse contexto Jesus trabalhando a ideia da criação de animais. Jesus vai desenvolver algo tão profundo através de algo tão simples e tão corriqueiro na vida dos seus conterrâneos. Isso fica para nós também um grande exemplo de que precisamos sempre, ao comunicar o Evangelho, entender aqueles que estão nos ouvindo. Quem vai nos ouvir? São intelectuais? São pessoas um pouco mais simples? Se nós não entendemos essa realidade de que a mensagem é importante, mas a mensagem tem que ser entendida ao receptor dela, nós muitas vezes estamos falando ao vento e ninguém está entendendo nada. Jesus é intencional. Jesus utiliza do seu contexto. E é por isso que ele começa a falar a respeito de ovelhas. Jesus, portanto, no capítulo 10, ele vai desenvolver a ideia de um aprisco, ou um curral. Um lugar onde se guarda as ovelhas. Nós poderíamos dizer que esse aprisco, ele é um aprisco de uma família, que encontra-se em um quintal familiar. Mas no versículo de número 3, nós encontramos que existe dentro desse sistema de curral um porteiro. O porteiro, a existência de um porteiro, ou seja, um subpastor, significa que esse curral, esse aprisco, era utilizado por mais de uma família. Ou seja, haviam talvez centenas, quem sabe milhares de ovelhas de vários rebanhos. E esses rebanhos possuíam pastores distintos, mas elas eram guardadas todas as noites nesse curral, nesse aprisco. O que acontece, portanto, é que essas famílias, ou esses pastores, pagam e financiam um colaborador. Esse colaborador é chamado de subpastor, ou porteiro. Esse porteiro ele fica na porta das ovelhas, e ele fica atento e entendendo se aquela pessoa que está entrando realmente é um pastor das ovelhas ou é um ladrão querendo roubar, machucar ou levar as ovelhas embora. Esse porteiro ele tem uma ação importante, ele fica ali atento. Quando então os pastores dos rebanhos chegam, Jesus conta que esses pastores chamam as ovelhas e através do chamar as ovelhas conhecem a sua voz. E somente as suas ovelhas vêm até ele. As ovelhas de outro pastor permanecem no aprisco. Na sequência do dia acontece isso de forma frequente. Um outro pastor chega, chama as ovelhas, e essas ovelhas seguem o pastor em sua seguida. Então o que nós temos que entender aqui é que existe, portanto, um curral com muita ovelha. E essas muitas ovelhas, elas estão ali esperando ouvir a voz do pastor. Elas conhecem a voz do pastor. No Oriente Próximo, no contexto de Cristo, era muito natural o costume de utilizar de um chamado peculiar para chamar as ovelhas. No contexto do meu avô, por exemplo, como pastor de ovelhas, ele chamava as ovelhas de "ô meninas", né? Só que ele gritava isso num nível, que eu não vou fazer essa noite, num nível extremamente alto. Toda manhã ele chegava na porteira e chamava: "Ô meninas,
As meninas olhavam para ele com uma alegria e vinham até o lugar onde ele depositava os alimentos e cuidava das ovelhas. Por muitos momentos eu tinha que laçar ovelhas, você nunca imaginou isso, mas eu já lacei diversas ovelhas e também já enterrei algumas. Cuidado, né? Esse pastor, portanto, ele chega até esse aprisco e ele chama as ovelhas. E as ovelhas atendem a voz desse pastor. Mas esse pastor é um pouco diferente. Ele não é como meu avô. Ele não grita, ô meninas. Esse pastor, ele chega na porta das ovelhas, no aprisco, e chama a ovelha pelo próprio nome. Isso significa que houve um chamado individual. Cada momento, o pastor chamava Guga, Kleber, Will. E as ovelhas, nesse contexto de Jesus, vinham até esse pastor. Esse pastor é um pastor realmente diferente. Porque ele não somente é conhecido pelas ovelhas, mas as ovelhas também são conhecidas por ele. Em um grande rebanho, é impossível você saber o nome de todas as ovelhas. E, na verdade, é muito esquisito você colocar nome em animais que serão depois consumidos. É triste fazer isso. Não se dá nome para a ovelha. Nesse contexto, segundo Jesus, nessa, entre aspas, metáfora, ele chama as ovelhas pelo nome e elas atendem por conta da sua voz. Se outro pastor chegasse no aprisco e chamasse as ovelhas pelo nome, elas não iriam. E preste atenção nisso. Porque elas não atendem somente o seu nome, elas atendem uma voz. Uma poderosa voz. Após então esse pastor chamar ovelha por ovelha, nome por nome, essas ovelhas então vêm até ele e o seguem. A criação de ovelhas no Oriente é um pouco diferente da nossa criação no Ocidente. Por quê? Na nossa criação no Ocidente, nós utilizamos do tocar a ovelha, do tocar o rebanho. Se você já participou, já viu algum filme sobre isso, tocar um rebanho de gado, por exemplo, você vai tocando, vai homens com cavalos, vai um cão pastor ajudando a tocar esse rebanho para a planície, para o lugar que desejam. No contexto do Oriente, não. No contexto do Oriente, o pastor pega o seu cajado, chama as ovelhas e vai à frente das ovelhas. Enquanto ele está indo à frente das ovelhas, as ovelhas vão o seguindo. E é por isso que nós temos uma bela parábola de Jesus, no qual ele conta que haviam 99 ovelhas, mas uma havia se perdido. Porque o pastor está indo à frente, ele está conduzindo o rebanho, chamando as ovelhas pelo nome, chamando as ovelhas por esse chamado peculiar. E pode ser que uma deve ter ficado para trás. Ele deixa as 99 para buscar essa que ficou, ele vai à frente. É interessante a forma como o Oriente cuida das ovelhas, porque isso fala muito sobre até mesmo o discipulado. Num provérbio rabínico diz que na face de um discípulo há a poeira dos pés do seu mestre. Ou seja, a relação de seguir o mestre é tão íntima nesse provérbio rabínico que afirma essa ideia de proximidade, de relacionamento e de conhecimento mútuo. A poeira dos pés do mestre tocam a face do seu discípulo ou do seu talmidim. É nesse contexto que Jesus está falando a respeito de ser um bom pastor, ou de ser um pastor. Agora, o interessante é que Jesus fala de pastor, fala de ovelhas, mas ele, na primeira instância, se nós lermos ali versículo 4 em diante, nós vamos observar Jesus não chamando primeiro de pastor, mas afirmando ser ele a porta ou o portão. A porta ou o portão. Porta se fosse um aprisco pequeno, um portão se fosse um aprisco grande. Nesse contexto, possivelmente, estamos falando de uma metáfora, mas a ideia de um aprisco grande. Jesus é a porta. Jesus está à porta. Ele é o caminho
para que possamos acessar algum lugar. Ele é a forma para que possamos conhecer o bom pastor. Ele não somente é o bom pastor, mas ele também é a porta que leva a conhecer esse bom pastor. Jesus, pela terceira vez no Evangelho, utiliza a palavra eu sou. Eu sou a luz, eu sou o pão e agora eu sou a porta. Eu sou a porta pelas quais vocês passam. Eu sou a porta pelas quais vocês podem conhecer o bom pastor. Eu sou a porta para que vocês possam receber nutrientes, cuidado e zelo. E eu sou a porta. Não tem como você, ao analisar essa parte do Evangelho, talvez não lembrar de um filme e uma literatura conhecida chamado Matrix. É impossível. Onde nós temos o Morpheus, ele dando a possibilidade para o Neo ele utilizar de uma pílula vermelha ou uma pílula azul. Há uma escolha. E a escolha de Neo, no contexto, e é basicamente talvez o filme mais filosófico que temos para assistir, ele afirma essa ideia de escolha. Passarei por essa porta, seguirei ou continuarei vivendo na obscuridade, na cegueira espiritual. O que Jesus está dizendo é, por favor, passem por mim. Eu farei o que for necessário para que vocês passem por mim. Se for necessário eu entregar a minha vida para que vocês passem por mim, mas por favor, passem, porque eu não quero que vocês permaneçam numa vida de cegueira. Eu não quero que vocês permaneçam em uma vida fantasiosa, criada, filosoficamente pensando, uma vida que ela é uma ilusão, uma utopia, e não a grande realidade do Evangelho. E é essa questão que nós hoje precisamos entender. Ou você está vivendo a realidade da vida em Cristo, ou você está vivendo uma utopia criada por você ou pelo mundo. Porque a grande realidade é que não existe duas pílulas. A grande realidade é que existe uma pessoa, e essa pessoa precisa ser conhecida e amada ou odiada. Não existe o meio termo. Jesus ele é muito contundente ao ponto de, presta atenção no versículo de número 10. Ele fala o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Irmãos, você tem nessa noite uma vida satisfeita? Você aceitou Jesus? Você está na igreja? Você conhece o Cristo? Pergunta de novo a você. Você tem uma vida satisfeita ou hoje você brigou com a esposa ou hoje você não conseguiu orar ou hoje você não queria vir para a igreja porque algo que você tanto desejava não aconteceu? A pergunta é, você tem uma vida plenamente satisfeita? Acessar a porta das ovelhas, entender que somos ovelhas, é, portanto, acessar o lugar de plena satisfação. E essa plena satisfação não é fundamentada em nada que podemos comprar, fazer ou experimentar, senão o Cristo. Por isso, quando nós temos uma crise existencial, onde a nossa vida talvez não é tão boa assim, a culpa não é de Deus, esse sentimento é demoníaco. Porque você está dizendo que a vida que Deus deu a você, o sacrifício vicário na cruz não foi suficiente para, quem sabe, alcançar as suas próprias expectativas. Jesus vem ao aprisco das ovelhas, e nesse contexto do judaísmo, ele vem a esse aprisco e ele chama as suas ovelhas individualmente para construir o seu próprio rebanho, o seu rebanho messiânico. Jesus chama um por um. Jesus chama e diz que essas que ele chama já eram dele, mas ainda não sabiam. E o que eram dele? Ovelhas. Se você conhece uma ovelha, você vai observar algumas características. Uma ovelha selvagem continua sendo uma ovelha. Uma ovelha que não possui tantas ferramentas para defesa. E pasmem, a ovelha é míope. Ela não enxerga direito.
Jesus nos chamar de ovelha significa, e preste atenção, que nós não temos defesa, que nós não conseguimos desenvolver para nós um lugar de segurança direito, que nós somos míopes e que nós nos perdemos com facilidade, porque nós não temos um bom instinto de geolocalização. Jesus chama você de ovelha. Bé. Ovelha. Jesus chama você de míope, desculpa os míopes aqui, mas ele chama você de míope. Jesus chama você de fraco, Jesus chama você de incapaz. Jesus chama você de fragilizado, Jesus chama você, no reino talvez dos animais, do animal mais fofinho, mas do animal mais fraco. Vida plena que satisfaz uma ovelha, talvez seria uma ovelha que come bastante, não é? Talvez uma vida que satisfaz uma ovelha seria uma ovelha gordinha, saciada, vigorosa. Uma ovelha que não é aterrorizada. Eu lembro, enquanto no sítio do meu avô, nós tínhamos medo às vezes de soltar os cachorros, porque se o cachorro corresse atrás da ovelha, poderia ter um ataque cardíaco. Que animal fragmentado e fragilizado é esse? Não pode nem correr, não pode levar susto. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós somos o quê? Leãozinhos? Não, querido. Ovelhas. Que morrem de medo dos seus predadores. Ovelhas que são aterrorizadas. Por isso, uma vida que satisfaz uma ovelha, talvez seria isso, uma ovelha que come bem, que dorme bem, uma ovelha que não é preocupada porque sabe que seu pastor está perto. Uma ovelha que não tem medo de ser roubada, de machucada, uma ovelha que está bem. O que significa, portanto, uma vida satisfeita, segundo o que Jesus afirma, é que é uma vida que ela é eterna. Jesus nos entrega, através da cruz, uma vida eterna, e quando pensamos em eternidade, pensamos em quantidade de tempo. Mas Jesus não está falando sobre quantidade de tempo. Jesus não quer te dar mais tempo de existência. Jesus quer te dar uma outra qualidade de vida. É por isso que quando falamos de uma vida nova, é uma novidade de vida. Não é uma vida prolongada, mas uma vida diferente. Seguir o Cristo, portanto, preste atenção. É encontrar satisfação em algo que nunca talvez daria a você satisfação. Uma vida plena e satisfeita, segundo o próprio Cristo, é uma vida que deve ser vivida, vivenciada, e é por isso que a eternidade começa agora. Não porque somos eternos, porque realmente não somos, somos finitos. Nós podemos simplesmente pegar uma bactéria e um vírus, e como tem pessoas da comunidade doente nesse tempo, nós podemos realmente perder a vida, somos frágeis. Não podemos acrescentar um dia da existência. Mas o que Cristo nos propõe é uma qualidade de vida. Uma vida que não é mais tempo para desfrutar, mas uma vida que é diferente, uma vida que vale a pena viver. Se Jesus muda de ideia, ele chega no grande dia, ele acaba com tudo, restaura tudo. Ele fala assim, gente, mas eu vou acabar com vocês. E deu vontade. Não valeu a pena. Os singelos anos que tivemos diante dele já valeu a pena viver. Mesmo que Deus nos tire tudo, o viver para ele deveria ser suficiente em nossos dias. Mas você continua a não ter uma vida satisfeita. De acordo com um escritor do século II, chamado Hegesipo, creio eu que seja assim que se diz, pronuncia, Tiago, meio-irmão de Jesus, foi executado pelos judeus por conta de uma resposta a uma pergunta. Perguntaram para Tiago, meio-irmão de Jesus, Jesus é a porta? Tiago, sem hesitar, disse sim, ele é a porta para a vida eterna.
Ele utiliza como base Mateus 26. E nisso, ele é jogado do pináculo do templo. E ao cair, Tiago não morre. Eles apedrejam Tiago até a morte, por conta da afirmação de que ele entendeu quem Cristo era e quem ele é. Portanto, quando entendemos uma vida satisfeita, é uma vida que vale a pena viver. A sua vida vale a pena viver, irmãos. O que você está buscando? Um novo relacionamento? Uma nova capinha para o seu iPhone? Não é? Essa semana eu quebrei pela terceira vez a tela do meu iPhone, de 5 anos. Eu estava arrumando a caixa d'água, usando o iPhone como lanterna. Não faça isso. Cheguei para ver as opções. Vida de missionário não é tão simples. Tive várias opções. Falei pro meu vendedor, meu amigo, irmão, você não tem um iPhone usado aí que se quebrar? Quebrou? Tenho. Comprei esse iPhone. Tá aqui. Se ele quebrar, ele quebrou. Ele já veio quebrado quase. Tem até marca de uso. Fiquei feliz. Ele é mini, ele cabe no bolso. Gostei. Obrigado. Quantas vezes apegamos a essas coisas? Quantas vezes perdemos noites em claro por conta de uma vida que não vale a pena viver? Quantas vezes? Quantas vezes nós brigamos com as famílias, com familiares por uma vida que não vale a pena viver? Jesus nos dá a possibilidade de conhecermos essa vida plena. É por conta disso que, no continuar da pregação, agora na segunda porção, versículo de 11 a 18, nós temos Jesus declarando a respeito dele ser o bom pastor. Então ele disse em João 6, eu sou o pão da vida. Ele disse em João 8, eu sou a luz do mundo. Ele disse em João 10, eu sou a porta. E novamente em João 10 ele diz, eu sou o bom pastor. Agora, a ideia é que nós, quando pensamos em um bom pastor, nós temos talvez o ideal de um pastor muito fofo. Como você imagina Jesus como um bom pastor? Tenho certeza que você imagina alguém barbudo, com um cajado na mão. Você imagina, quem sabe, esse Jesus como bom pastor, como alguém que talvez, como o próprio teólogo Carson diz, até alguém afeminado. Porque ele não parece um pastor. Ele parece um pastor. Fofinho, com vários cordeirinhos no seu colo. Mas o que Jesus quer transpassar a nós, quer traduzir a nós, é sobre um pastor que realmente tem cara de pastor. Um pastor que tem uma vida que é cansativa. Um pastor que tem uma vida que tem marcas. Um pastor que tem cicatrizes em seu corpo por conta do seu amor e do seu cuidado para com as suas ovelhas. Ou seja, quando pensamos em um pastor de ovelhas, nós deveríamos não pensar em alguém que é lindo, mas talvez alguém que pareça realmente meio burucutu. Meio viril demais, meio barbudo, meio sujo. Porque essa era a figura que Jesus queria trazer a nós, um pastor que é realmente pastor. E quando pensamos em um cajado, é tão lindo, né? O pastor tem um cajado. Pois é, mas você sabe para que ele utiliza o cajado, querido? Ele utiliza o cajado para puxar a ovelha quando ela se perde. Querido, mas não é um puxar com delicadeza. Não se puxa uma ovelha perdida com delicadeza. O puxar a ovelha perdida é com força, é ensinando. O mesmo cajado que afugenta lobos e leões é o mesmo cajado que puxa a ovelha perdida. E aí está a grande questão, quando imaginamos um bom pastor bonitinho e fofinho, nós não conseguimos entender quando Deus nos puxa.
Quando Deus os corrige, quando Deus é duro, quando Deus os faz passar por dificuldades, nós não conseguimos entender. Porque a grande criação cristã desses dias é um Jesus que é um cara muito fofinho e maravilhoso, e não um pastor de ovelhas. Jesus, ele tem em seus braços marcas de predadores que tentaram nos matar. E no caso de Jesus, ele tem nas suas mãos furos e marcas em seus pés também. Marcas do amor. Marcas de um pastor que está disposto a fazer o que for necessário para salvar as suas ovelhas. É por conta disso que João, ao utilizar o termo bom pastor, utiliza no grego kalos, que sugere não somente bom, mas talvez a palavra ideal seria nobre ou digno pastor. O que entendemos, portanto, é que Jesus não é um pastor fofinho e bonzinho, mas ele é o pastor dos pastores. Ele é o pastor digno, nobre. Jesus é o nobre pastor. E esse Jesus que é nobre e poderoso, ele está nos guiando e nos instruindo. Agora preste atenção. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. São tipificações temporais. Pão temporal. Luz temporal, vai e vem. Porta, algo que se perde, que vai e vem. Agora, ele trabalha uma ideia atemporal. Eu sou o pastor dos pastores. Eu sou um pastor que não pode ser comparado. Eu sou um pastor que deve ser seguido. Jesus possivelmente está aqui, relembrando alguns salmos, e poderíamos citar diversos salmos aqui. Mas eu gostaria de trazer para vocês 2 textos do Antigo Testamento que possivelmente Jesus utilizou para fazer a correlação do bom pastor. Em Zacarias 11:17, você não precisa abrir, você pode abrir em casa. Deus dá a Zacarias a grande informação, que a aflição espera esse pastor inútil, ou esse mau pastor, que abandona o rebanho. A espada cortará seu braço e atravessará seu olho direito. O braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego. O que Deus está falando para Israel no contexto de Zacarias é que um pastor mau é um pastor imprestável. Você não ter o braço para mexer e o olho para ver e observar significa, no contexto de Zacarias, alguém que não tem o discernimento necessário para exercer liderança. Jesus, portanto, está dizendo, eu sou um pastor que posso e devo e consigo liderar. Eu devo liderar o seu coração. Eu devo liderar o povo. Eu mereço. Eu sou capaz. Eu sou incomparável. Só que talvez o texto, e aí eu peço para você abrir comigo, talvez o texto no qual Jesus mais se espelhou ao utilizar dessa fala é o que encontramos em Ezequiel. Se você puder, abra comigo em Ezequiel 34. Meu filho Pedro está terminando de ouvir Ezequiel. Tadinho. Ele poderia ter começado com tantos livros para ler para o Pedrinho. Ele está terminando Ezequiel com 50 dias de vida. Ezequiel 34, eu quero ler do verso 4 a 6, depois do 11 a 12. Diz assim, Ezequiel 34:4. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam, em vez disso conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Verso 11. Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. O que acontece com Deus de Ezequiel é a mesma coisa. Deus está dizendo para Ezequiel uma mensagem para o povo. E ele está dizendo, esses maus pastores, eles serão destruídos. Porque eles não estão
guiando, conduzindo as ovelhas da forma correta, o povo da forma correta. Esses líderes religiosos são mentirosos. Eles só estão utilizando das ovelhas para o seu bel prazer, pelos seus desejos. Agora, Ezequiel afirma que haverá um dia em que o próprio Senhor soberano, e eu acho lindo a expressão que Ezequiel fala quando fala de Deus, por vários momentos, Senhor soberano. Soberano. Sobre todas as coisas, soberano. Ele afirma que esse Senhor soberano, ele será o pastor. Haverá somente um rebanho, haverá somente um pastor. Ele promete em Ezequiel 34 que da descendência de Davi haveria esse líder. E isso acontece de forma encarnacional em Cristo, como o descendente de Davi. Jesus é esse bom pastor que trabalha não por dinheiro, que trabalha não pelos seus desejos, mas que trabalha em prol do seu amado Pai, que ama, que deseja, e que faz o necessário para que essas ovelhas cresçam e amadureçam. Portanto, o Senhor em Ezequiel repreende os pastores de Israel, os líderes religiosos, por matar os animais, vestindo-se com a lã, porém falhando totalmente em cuidar do rebanho, são cegos e imprestáveis para guiar. Jesus está combatendo em João 10 todo tipo de comparação com outros líderes. E está deixando claro do verso 11 em diante que ele é Deus, soberano. Agora, o verso de número 13, nós temos a ideia de um pastor que trabalha apenas por dinheiro. E acontece com o porteiro do aprisco. O porteiro do aprisco, ele não está trabalhando por amor, ele não é dono do rebanho. Ele simplesmente está ali porque ele recebe o salário. Caso apareça um bandido, ou caso alguma ovelha se perca, ele não colocará sua vida à prova. Ele não fará isso. Porque o que move esse pastor não é, ou esse subpastor, esse porteiro, não é o amor às ovelhas, mas é simplesmente o dinheiro que recebe. Jesus, no verso 14, diz, eu sou o bom pastor, e ele utiliza agora pela segunda vez esse capítulo. Jesus utiliza pela segunda vez para enfatizar o tema sacrificial, para introduzir o tema da grande importância do conhecimento mútuo, ou seja, preste atenção nisso. Ser ovelha do pastor significa que nós conhecemos a sua voz e ele conhece o nosso nome. O conhecimento mútuo é necessário. Esse conhecimento mútuo que Jesus está dizendo nada mais é do que uma ação de comparação ou de ligação entre Jesus falar, eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Nós temos uma relação de intimidade. O desejo do Pai é o meu desejo. O meu desejo é o desejo do meu Pai. Uma ovelha do bom pastor deveria ter também o mesmo desejo desse pastor. O mesmo anseio. A mesma entrega. A mesma dedicação. O mesmo prazer. A mesma satisfação. Jesus diz, portanto, na continuidade do versículo 14, eu estou disposto a sacrificar a minha vida em prol delas. O pastor ele não morre por suas ovelhas para servir de exemplo. Ele não se atira de um precipício e grita, veja o quanto eu te amo. Não. Um pastor, ele se preocupa com as ovelhas, ele só coloca a sua vida em risco se for a única forma. Portanto, quando Cristo, ele se entregou na cruz, ele se entregou porque era a única forma. Não havia outra forma de nos salvar. Nós estávamos em perigo, eu e você estávamos em perigo eterno. E o pastor ele não colocaria a sua vida à prova
Porque ele sabe que precisa cuidar das ovelhas, mas se for a única forma, esse pastor ele está disposto a fazer o que for necessário, a lutar contra leões e lobos. Seja o que for, ele está disposto a isso, porque ele ama as ovelhas como ama a sua própria vida. E é por isso que a cruz não é romântica. Quando eu lembro disso, eu lembro de um livro de poesia que eu ganhei do Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos, eu acho. E tinha uma poesia de um romancista, ele era parte do romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro eram aqueles homens que queriam pegar tuberculose. Eles queriam escrever poemas e canções enquanto eles estavam tossindo com sangue para poder dizer que estavam morrendo de amor. E uma das passagens de um dos poemas que eu gosto muito, chamado Amor, a Álvares de Azevedo diz assim, ó, viver no teu coração, sofrer e amar essa dor. É hoje o que o sertanejo faz, ele fazia de forma bonita e bela. E o que está acontecendo aqui é ele dizendo, como eu gosto de sofrer por amor, que desejo, como é bom sofrer amando uma donzela. Mas Jesus, irmão, e isso aqui é Carson dizendo, não sou eu. Jesus carrega uma cruz, não explosivos plásticos ou uma submetralhadora use. Não é romântico. Jesus não quer causar uma boa impressão a nós, como um exemplo, morra, não, porque somente Ele pode morrer. A morte do Cristo é a única forma que nós tínhamos para ganhar a vida eterna, era a única. E esse bom pastor, portanto, ele está disposto a fazer o que for necessário para que nós tivéssemos a eternidade com ele. E é por isso que ele entrega a sua vida. Agora, diferente de pastores normais, é que ele entrega a vida, mas ele também pode tomá-la de volta. E é por isso que Jesus entrega a sua vida em favor de nós, morrendo por nós, sofrendo por nós, simples ovelhas míopes, por amor, mas também por necessidade. Por isso, muitas das vezes, a vida cristã não pode ser só pautada em amor, querido. E presta atenção que eu vou te dizer agora. Servir ao Senhor é servir o Senhor. Chuva ou sol, riqueza ou pobreza, servimos o Senhor. Porque essa é a única forma da nossa vida ter algum sentido, porque valor realmente somente Cristo enxerga. Jesus diz no verso 16, eu tenho outras ovelhas que ainda não estão no meu curral. Jesus está falando sobre nós. Essas ouvirão a minha voz e haverá só um rebanho e só um pastor. Jesus profetiza sobre nós. Ovelhas que não ouvirão outros pastores, que continuarão diante do seu pastor sempre que ele chamar. E seguirão esse pastor por onde ele for, porque elas o conhecem. Versículo 17 e 18, Jesus, portanto, diz, essa é minha reivindicação. Ou seja, essa é a reivindicação da deidade de Jesus, porque somente Deus é o autor e doador de vida. Ou seja, quando ele diz, eu tomo a vida, eu entrego, mas eu tomo ela novamente, Jesus está afirmando sobre a sua deidade. Eu não sou somente alguém, eu sou Deus. Agora, eu quero terminar o sermão, eu quero que você leve isso na sua mente, no seu coração, Pai, ou Deus Pai, Ele não retém o amor a Jesus, enquanto Jesus ainda não estava na cruz. O que eu quero dizer com isso? Deus Pai não estava assim, com grande expectativa, olhando para Jesus, se entregar na cruz e falar, não, agora eu te amo, que você me obedeceu. Não. A grande realidade é que o amor do Pai pelo Filho está eternamente ligado com a obediência irrestrita do Filho ao Pai e sua total dependência dele. Jesus, em todo momento, ia para alguns instantes orar, buscando ouvir Deus Pai.
demonstrando para nós uma dependência. Porque demonstrar uma dependência a Deus é sinônimo de obediência. Eu dependo daquele que eu obedeço. Portanto, se eu dependo, logo eu obedeço. E se eu obedeço e dependo, logo eu amo. Portanto, a lógica dentro desse amor sacrificial e dentro do amor que encontramos no Evangelho é que se nós dizemos que amamos a Deus, precisamos primeiro depender e obedecer. Como ovelhas. Agora, se eu não dependo, ou seja, se existe na minha vida outras possibilidades de alcançar, talvez, uma segurança e não em Deus, eu não dependo de Deus, eu dependo do meu dinheiro, eu dependo da minha profissão, eu dependo da minha qualidade como comunicador, da minha qualidade como profissional. Se eu dependo dessas coisas, então eu não dependo de Deus. E se eu não dependo de Deus, eu estou desobedecendo a Deus. E se eu desobedeço a Deus, eu não o amo. Por isso, quando dizemos eu te amo, Senhor, significa eu dependo de ti e te obedeço. E eu farei o que for necessário para te obedecer até o fim. E obedecer até o fim significa, portanto, preste atenção, não ter outros ídolos e não ter um plano B. Só existe um plano. Só existe uma porta. Só existe um bom pastor. Só existe um meio. Não tem outro. Portanto, irmão, todas as vezes que você se encontrar em um lugar de não dependência em Deus, reflita a sua vida. Se a sua jornada é uma jornada de desobediência a Deus, desobediência é transgressão da lei. Se eu transgrido a lei, se eu desobedeço a Deus, eu não o amo. Então não adianta cantar que ama. Não adianta dizer que ama. Se eu digo que amo a minha esposa, mas eu não honro a aliança, eu não amo. Portanto, depender e obedecer nesse contexto é o mesmo que amor. Cristo, portanto, nos chama para sermos ovelhas. Entendemos muito do bom pastor, mas pouco de ovelha. E é por isso, preste atenção, sem crise existencial agora, eu tenho que falar, né? Sem indireta para ninguém, tem que falar às vezes, né? O pastor escreveu um sermão para me dar uma indireta. Me poupe, querido. Não vou fazer isso nunca na minha vida. Ficar lá, quero falar pro Kleber. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Você não consegue criar raízes em nenhum lugar. Não porque o lugar é ruim. Não porque a comunidade não é boa. Mas porque você não é ovelha. Você não cria conexões com as pessoas, não porque as pessoas são ruins, mas é que você não aprendeu a obedecer o mandamento de amar o outro. Por isso, hoje, no contexto eclesiástico cristão, existe o que? Uma migração de tempos e tempos, e nenhum existe um enraizamento. Porque não existe amor. Porque não existe depender. Porque não existe obedecer. Já falei isso por vários momentos em várias pregações. Ser líder religioso nesses dias e tentando ser um líder diferente dos outros, não querendo ser melhor ou pior, é o mesmo que brigar com o seu coração todos os dias para acreditar no outro. Acreditar. Porque todos que entrarem por aquela porta e sentarem nessa cadeira precisam ter, pelo menos do meu coração, da liderança dessa igreja, o desejo de crescer, prosperar e amadurecer. Eu preciso acreditar. Agora, o problema é que o inverso não acontece, porque as pessoas não sabem ser ovelhas. Poxa, o pastor não me deu bom dia. Eu vou te dar bom dia. Hoje o Pedro me acordou 5h50 da manhã. Vou te ligar. Bom dia.
A grande realidade é que nós somos chamados a viver na dependência de Deus. E, gente, viver na dependência de Deus, entre aspas aqui, para quem não ouça, para a mentalidade humana é horrível. Horrível. Porque talvez eu tenha uma aliança com você, mas você não tem comigo. Porque talvez eu amo você, mas você me ama em parcialidade. Falei para Nicole esses dias que eu quero pegar umas peças com alguns irmãos. Que é engraçado. De repente tem algum evento da igreja, pastor, não posso ir. Meia hora antes. Eu falei assim, ele vai casar. Essa pessoa casar, Nicole, eu vou botar a roupa. Meia hora antes. Querido, não dá. Não existe aliança. Porque nós não estamos mais instruindo a igreja a ser ovelha, todo mundo quer ser, na verdade, é pastor. E não pastor como eu, mas queremos ser o bom pastor. Queremos coordenar a nossa vida e fazer nossas escolhas. Depender de Deus dói, irmãos, porque nos leva a fazer coisas que nós não queríamos. A andar com gente que nós nunca imaginamos. A acreditar em que ninguém acredita. A amar aquele que te apunhala. Não é romântico seguir a Jesus. É maravilhoso, mas não é romântico. Por isso eu convido você nessa noite a olhar para dentro de você e parar de achar que você é bom, você é o cara, você tem a resposta para tudo. Assim como um dia já me achei. Eu convido você a olhar para dentro de você e permitir o Senhor destruir o que está acabando com a sua vida. E o que está acabando com a sua vida é você achar que pode viver uma jornada sem obediência. É você achar que pode fazer o que você bem quer. Senhor soberano significa que Ele é soberano sobre tudo e todos. Nós não temos mais escolhas, é por isso que nós precisamos criar raízes. Criar relações, afeto, amor, cuidado. Amar de verdade, não de mentira. Realmente sermos ovelhas, entendermos que nós dependemos dele, e se não for por ele, nós não conseguimos nada. Porque eu realmente não quero precisar passar ou trilhar uma jornada na qual Deus precisa me tirar tudo para eu aprender o que é dependência. Eu não quero viver isso. E eu sei também que você não quer. Então amanhã é segunda-feira. E amanhã você vai acordar tarde e não vai ler a Bíblia porque você não ama a Deus. Amanhã você não vai orar quando chegar em casa porque você não ama a Deus. E diga isso para o espelho. Eu convido você a falar a verdade, Deus, eu não te amo. Eu não amo o Senhor. Você não é o bom pastor. É melhor falar isso de verdade para Deus do que viver dizendo que você enxerga enquanto está cego espiritual. Ser igreja é parte de todo o enredo do Cristo, por isso nós precisamos viver igreja, por isso nós precisamos ir em GP, é por isso nós precisamos abrir a casa, é por isso nós precisamos parar de dar desculpa, é por isso nós precisamos parar de colocar nossos problemas acima de todas as coisas, achar que o nosso problema ele é maior do que o problema do outro, para de fazer isso e viva o Evangelho. Pelo amor de Deus. Eu digo isso pastoreando o coração de vocês, porque eu conheço vocês. E por conhecer a comunidade, eu entendo as fragilidades da comunidade. E por conhecer a fragilidade da comunidade, às vezes eu quero sumir. Fugir. Para Paris. Esconder. Porque todo dia pela manhã o Pedrinho me acorda. Aquela canção aí no meio mundano.
Eu acordo o Pedro, eu vou cantar ela aqui. Ela é muito verdade. Ela me acorda. Eu queria, dorme. A Nicole pega ele. Eu pego. Vou pra sala. Com a minha vontade. Botar ele no berço. E dormir. Sem a Nicole saber. Se eu pego a Bíblia, vou orar. Tentar orar. Aí o irmão liga. Pastor, você tem um tempo? Tem. Irmão, você não sabe o quanto a Nicole tem que se dobrar em 2, 3 com o recém-nascido para eu conseguir trabalhar na comunidade. Honre a vida da sua pastora. São renúncias por amor a vocês e por amor ao Evangelho. E não me colocando no lugar de Superman, não sou nada, vocês sabem como caminho comigo. Meu Deus, o Gabriel estava ali, ó. O Gabriel tá fazendo classe de membros, ele soltou, pastor. Cara, quase que eu dei um soco nele. Pastor, meu, você é tão acessível, eu achei que você era um superastro. Eu falei, um superastro? Eu não tenho nem cabelo de superastro. Ele cai, esse cabelo nem é bonito. A roupa não é de superastro, não tem jeito de superastro. Não, você é muito acessível. Claro que eu sou acessível. Meu, lógico. Irmãos, vamos mudar nossa rotina. Vamos mudar a nossa vida, que amanhã seja diferente. Eu sei que parece que você está pregando de novo a mesma coisa, parece que tudo combina nisso, ora mais, lê mais, mas essa é a vida cristã. A vida cristã ela é uma rotina que às vezes pode se tornar chata, se você pensar, porque ela é repetição. Ora, trabalha, ama, é machucado, perdoa, ora, trabalha, te machucam, tu perdoa, ama, ora, trabalha. Essa é a nossa vida. Se você não está disposto a essa vida, não cabe a você o cristianismo. Não cabe. Por isso eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que o pastor está pegando pesado, mas a grande realidade é essa. Você tem que entender que quando você nega Jesus, você nega uma oração, você nega uma oferta, você nega um amor, você nega abrir o seu coração para alguém, a confessar pecado, você está negando a obediência a Deus. Então você não ama. Você não ama. Queria orar nessa noite com vocês. Se vocês permitem a gente orar. Eu queria que nós, nessa oração, realmente, irmãos, vamos ser genuínos com o Senhor. Sabe, eu soube de uma igreja de Joinville que eles oravam por alguns anos pedindo para que Deus enviasse 1000 jovens. Conversei com um que estava lá no começo. 1000 jovens. Eu falei, meu Deus. Começar a orar então. Paulinho, eu quero 1000 cadeiras. Não. Quando eu me deparei com essa realidade, eu falei, Senhor, vamos orar para que todos aqueles que estão na comunidade realmente sejam fiéis. De verdade. Genuínos, de verdade. Não preocupados com o horário. Não preocupados que tem que ir para casa descansar. Eu sei que tem que descansar, você tem mesmo. Mas preocupados em permitir o Senhor desconstruir algo dentro de você. Eu queria orar com vocês nessa noite. Vamos ficar de pé comigo, se vocês podem. Queria chamar o louvor.